Olá, bebezão. Nossa questão 37 da revisão. O anel metálico cai verticalmente devido ao seu peso em uma região de campo magnético constante, saindo perpendicular ao plano da folha de acordo com a figura abaixo. Assinale a alternativa correta sobre a corrente induzida no anel. Item A. Não existe corrente induzida no anel durante o percurso de queda, pois o mesmo é constante. Alternativa B. A corrente induzida no anel é no sentido horário quando o anel entra na região de campo. Alternativa C. A corrente induzida no anel é no sentido anti-horário quando o anel entra na região do campo. Alternativa D. Existe uma corrente induzida durante todo o instante de queda devido à variação da posição do anel em relação ao campo. E a alternativa E. Existe uma corrente induzida somente quando o anel se encontra totalmente imerso no campo. Gente, vamos pensar aqui. A primeira coisa que a gente vai estar pensando aqui, Augusto, eu estou falando em campo, eu vou pensar na regra da mão direita espalmada. O polegar, ele vai estar para o sentido da nossa velocidade, bebezão. Se a gente tiver uma carga positiva, a força magnética ela vai ser dada pela palma da nossa mão para cargas positivas. Se eu tiver uma carga negativa, a força magnética vai ser dada pelas costas da minha mão. E o campo vai ser pelo meu dedo médio. Repara que eu estou tendo aqui o campo saindo. Então está aqui o campo. Qual é a convenção que a gente costuma fazer? Toda vida que o meu campo está saindo do plano do papel, beleza? Eu costumo dizer que esse campo saindo do plano do papel, ele é um campo no sentido norte. Todas as vezes, bebezão, que o nosso campo estiver entrando no plano do papel, a gente convenciona que esse é um campo no sentido sul. Item A. Não existe corrente induzida no anel durante o percurso de queda, pois o campo é constante. Vai existir uma força eletromotriz induzida, que ela é dada por menos a variação do fluxo magnético dividido pelo intervalo de tempo. E essa variação do fluxo magnético, ela é dada por campo vezes a variação da área, vezes o cosseno do ângulo formado entre a normal, a área e o campo. Observa que à medida que o anel vai entrando, essa área vai aumentando. Então o fluxo vai aumentando sim. Na entrada e na saída, eu vou ter corrente induzida. Tá? Então, o item A está falso, porque eu terei corrente induzida na entrada e na saída do campo, bebezão. Letra B. A corrente induzida no anel é no sentido horário quando o anel entra na região. Vamos pensar aqui um pouquinho? Eu vou pegar aqui a ideia de uma espira. Vou colocar nessa espira aqui uma barrinha, como se fosse a barra da letra N, porque eu quero colocar a ideia do norte ou do sul aqui. E você vai lembrar de um lance aqui para a gente, bem simples. A corrente ela é sempre com o campo de oposição ao campo que está lá naquele local. Ela tenta repelir, ela tenta ser sempre de oposição. Nota que eu estou tendo aí um campo norte. Se eu vou ter um campo norte, então como é que vai ficar o meu campo dentro da minha espira?
campo dentro da minha espira vai querer ser o contrário do norte, vai querer ser um campo sul. Ah, Augusto, então se vai querer ser um campo sul, então quer dizer que eu vou ter esse campo aqui no sentido horário? É. A corrente induzida no anel é no sentido anti-horário. Não, galera, no horário, porque é sempre o contrário daquele campo que está gerando. Observa que aqui eu estou tendo um campo saindo. Então, tio Augusto, qual é o campo que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo um campo no sentido norte. Esse campo aqui é no sentido norte. Então, o que é que acontece quando a minha bobina entra, né? Quando a minha espira entra aí? Eu vou ter um campo de oposição, então vai ser o sul. Existe uma corrente induzida durante todo o instante de queda? Não. Todo instante de queda, não. O que é que vai acontecer aqui? Quando o anel estiver totalmente dentro do campo, não está tendo variação de área. Ele totalmente dentro do campo, a variação de área vai ser nula. Então não tem corrente induzida aí. Existe uma corrente induzida somente quando o anel está totalmente mergulhado. Então, quando ele estiver totalmente mergulhado, aqui não tem variação de área, então não tem corrente induzida. Eu vou ter a corrente na entrada e na saída. Um abraço, bebezão. Até uma próxima questão.